O texto que nós vamos refletir esta noite está em Daniel, livro de Daniel. É uma passagem bem conhecida nossa, mas que vale a pena nós tomarmos ela novamente para esse momento de reflexão. Daniel, no capítulo 3, eu vou estar lendo alguns versículos aqui. Você já sabe do que se trata, né? É sobre 3 amigos nossos, 3 irmãos nossos que desafiaram o rei, desafiaram o mundo daquela ocasião, e a gente vai ver o que aconteceu com eles. Feche seus olhos e com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez estamos aqui diante da Tua Palavra e pedimos, Pai, que o Teu Espírito possa ter liberdade no nosso meio, em falar para nós, em nos direcionar, e que esta palavra, Senhor, possa trazer em nossas vidas uma direção. Se vivemos algum conflito, Senhor, que ela possa trazer a resposta. Se vivemos algum momento de dificuldade, que nela, Senhor, nós possamos encontrar a resposta. No nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos mais uma vez à Tua disposição, reconhecendo, Pai, as nossas limitações, as nossas fragilidades, mas sabendo, Senhor, que em Ti nós podemos todas as coisas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Versículo 12. Você bem conhece essa história, né? Esse relato aqui, 3 jovens que desafiaram o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha levantado uma estátua de ouro e era ordem que quando alguns instrumentos começassem a ser tocados, todo mundo deveria se curvar diante dessa estátua, adorar essa estátua e adorar os deuses daquela civilização, daquele reino. E esses 3 homens desafiaram essa ordem do rei. No versículo 12, quando alguns dos magistrados daquela ocasião, né, foi levar ao rei esse fato de que alguns homens não estavam obedecendo. E aí no versículo 12 diz assim: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar esses homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos para ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de fole, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. O rei aqui fez uma ameaça, né? Chamou aqueles homens à sua presença e fez essa ameaça. Interessante é a resposta que eles dão. Na continuidade da leitura aqui diz: e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego respondeu ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus é a quem nós servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto
aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Amém? Esses versículos aqui, irmãos, são passagens que nós já conhecemos, mas que merece nós refletirmos, porque nós estamos sofrendo quase que isso aqui constantemente na nossa vida. Primeiro, essas ameaças que são feitas contra nós, quando nós nos negamos a aceitar um sistema ou aceitar alguma coisa que vá de contra as nossas convicções e a nossa fé. Então, nós somos ameaçados. Esses homens aqui, esses jovens, incluindo mais um, que é Daniel, eles foram levados cativos, eles já ficaram em evidência logo no início da sua chegada lá. O rei deu ordem lá ao eunuco, ao chefe dos eunucos, para poder selecionar aqueles que tinham uma cultura melhor, aqueles que eram sábios, aqueles que eram inteligentes. E esses homens foram selecionados, esses jovens foram selecionados. E desde a sua entrada naquele sistema, eles já começaram a sofrer algumas pressões para ceder, né, para declarar contra a sua própria fé. E aí a primeira situação que eles encontram eles foram levados lá na presença do chefe dos eunucos. O eunuco deu aquela ordem: vocês vão comer do manjar, das coisas do rei, vocês vão estar comendo do melhor do reino. E eles ali, naquele instante, eles já falaram assim: não, opa, dessa mesa a gente não vai participar, porque essa mesa é a mesa dos ídolos, essa mesa é a mesa que não é a nossa mesa, essa mesa não nos convém participar. E aí eles já começam uma batalha ali, mas eles colocam sempre Deus à frente deles. Eles nunca fazem nada baseado na sua inteligência, na sua habilidade de lidar com algumas situações, mas eles sempre colocam que eles eram servos de Deus e que eles tinham que fazer a vontade de Deus. Depois de um período, irmãos, eles passando por aquela situação de comer só legumes, que é muito bom. Se você não come legume, coma legume, que é muito bom, é melhor do que carne. Eles passando ali algum período, o rei percebeu, o chefe dos eunucos percebeu que eles estavam melhores do que os outros. Olha o que a palavra de Deus quer nos dizer com relação a isso. Ela nos diz, irmãos, que se nós prezarmos, se nós fizermos a vontade de Deus, as coisas na nossa vida vão bem. E vamos ficar melhor do que aqueles que não estão fazendo. Talvez muitos jovens judeus estavam ali também e não se deram conta disso e não fizeram. Mas esses 4 jovens, eles fizeram um desafio. Não, eu quero mostrar a vocês que o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele é um Deus bom. Em todos os momentos eles falavam sobre isso. Em todos os momentos Deus agiu na vida deles baseado nessa resposta que eles deram às situações que surgiram na vida deles. E nesse episódio aqui, a mesma coisa. Eles estão ali, esses 3 jovens, e eles são ameaçados, eles são intimados a fazer uma coisa que não é do mundo deles. Interessante que eles foram levados cativos, eles estavam ali em um outro reino, servindo como escravo naquele reino, mas eles sabiam que não eram dali. Eles sabiam a quem eles pertenciam. Ele não pertencia àquele lugar, mas ele pertencia ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles estavam ali de passagem, estavam ali temporariamente, e nunca eles negaram a fé deles. E aí, eles passam por essa situação, e a própria palavra desses jovens, quando fala assim, a gente não precisa nem responder quanto a isso que você está perguntando a gente.
Eles não tiveram ali, separaram os três ali, se juntaram assim, e agora, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Vamos adorar? Não vamos adorar? Vamos fazer? Não fizeram nada disso. A resposta foi imediata. Eles falaram, quanto a isso, não precisamos nem te responder. Nós sabemos que o nosso Deus será conosco. E se Ele quiser nos livrar, é Ele quem vai nos livrar. E se Ele não quiser nos livrar, é Ele que não vai nos livrar. E em qualquer caso, a Ele seja a honra, glória, louvor e toda adoração. Em qualquer situação. Eles tinham tudo, irmãos. Talvez os outros amigos deles estavam ali, olhando para eles naquela situação e falando, gente, cara, adora aí, se prostra aí, se curva aí, é só se curvar, é só fazer isso, é só fazer aquilo, vocês vão ser livres. Nós temos hoje, irmãos, muitas dificuldades em agir como essas pessoas, porque toda vez, todo o tempo, nós somos provados. Quantas vezes, irmãos, no dia, sem que nós percebamos, nós somos invocados a negar o nome do Senhor? Sem que a gente perceba. Por alguma frase que falamos, por algum gesto que praticamos, por alguma resposta que damos, e sem que a gente percebe, a gente nega o nome do Senhor. Em algumas situações da nossa vida, a gente poderia trazer aqui alguns exemplos de coisas que acontecem que evidenciam essa nossa falha na fé, mas eu tenho certeza muito bem que você é capaz de identificar cada uma dessas na sua vida. Mas o que eu quero trazer para nós esta noite é que nós não devemos perder as esperanças, porque Deus está conosco. Porque ainda, irmãos, que o mundo ele venha com essa força toda contra nós, nós temos que saber que existe um Deus que está do nosso lado. Depois desse momento aqui, eles são lançados na fornalha de fogo ardente. O rei dá uma ordem para que seja aquecido 7 vezes mais. Os guardas que os lançaram dentro da fornalha morreram queimados. E eles foram lá para dentro, amarrados, né, todo atado, para não fugir. Não sei como que alguém fugiria, se os próprios soldados morreram, assim que as portas da fornalha foram abertas. E eles estavam ali dentro. Foram lançados naquela situação. O rei, passando perto da fornalha, ele observa que lá dentro não haviam só 3 pessoas. Lá dentro tinham 4 pessoas. E elas estavam desamarradas e andando de um lado para o outro. Olha que coisa interessante, irmãos, para nós. A gente pode estar, irmãos, na fornalha mais sobreaquecida ou superaquecida, mas se nós tivermos fé, o Senhor vai enviar o seu anjo e vai nos proteger naquele lugar. E aqueles 3 homens foram lançados. Aí o rei olha, ué, não lançamos 3 naquele lugar amarrados? E agora tem 4 soltos e um deles parece com o aspecto dos anjos? E aí foi lá e pediu para soltarem eles, e soltaram eles, e aí o próprio rei deste mundo, ele dá testemunho de que só existe um Deus, acima de todos os deuses. E esse Deus é o Deus daqueles servos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, vale a pena dar o testemunho a favor do rei, a favor do Senhor, porque Ele há de nos livrar das nossas aflições. E hoje nós somos levados, irmãos, a negar o nome de Jesus em todo o tempo. Hoje nós estamos nos assentando à mesa do Senhor. Jesus, ele foi enviado, é o Filho do Deus vivo que foi enviado a esta terra para morrer por mim e por você. Imagina uma coisa, será que alguém que deu a sua própria vida por nós não nos amaria a ponto de nos proteger, de nos socorrer de determinadas situações? Ele se entregou. Por que ele se entregou por mim e por você? Porque ele nos ama.
Porque Ele faz tudo por nós, até se entregar à morte por nós. É a coisa mais difícil, mas Ele se entregou. Imagine Jesus sendo pregado naquela cruz, o seu sangue sendo vertido, sendo furado com uma espátula, com uma lança, sendo oferecido vinagre ao invés de água. Imagine a aflição. Mas Ele fez isso por nós, porque Ele quer o melhor para nós. E o que nós podemos fazer para declarar a nossa fé nesse Deus, para declarar que confiamos nele, é vencer esses desafios que nos sobrevêm todos os dias, os desafios de negar o nome dele. Porque todas as vezes somos desafiados a negar o nome de Jesus, em cada situação da nossa vida. E aí ele diz, os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. E aí o rei fala, não eram 3 homens amarrados e jogados no forno? E eles responderam, sim, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Irmãos, você, eu, nós não vamos sofrer dano algum se confiarmos no Senhor. Não sofreremos dano algum se confiarmos no Senhor. Aí depois ele dá o testemunho quando eles saem. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e a adorar um Deus que não era o Deus deles. Irmãos, quantas vezes nós nos curvamos diante de outros deuses? Na nossa casa, na nossa televisão, nas redes sociais. Tudo isso, irmãos, são armadilhas que são colocadas para nós, que é uma ferramenta boa? É uma ferramenta boa. Nós podemos usar, e agora está sendo, infelizmente, muito limitada, né, o uso dessa ferramenta para propagar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Ela está sendo muito limitada. Tem perfis sendo cancelados, porque estão falando glória a Deus, aleluia, Bíblia. O nosso canal do YouTube foi bloqueado, até hoje a gente não sabe por quê, 2 vezes. Mas provavelmente foi porque o pastor Genesi deu um glória a Deus bem enfático, né? Bem forte. Então, irmãos, nós estamos aí nessa batalha, nessa guerra. O mundo querendo que a gente negue ao Senhor. O mundo fazendo de tudo, porque o mundo hoje é essa Babilônia. E esse rei, Nabucodonosor, é o reflexo do rei que rege este mundo aí fora hoje. É o espelho querendo que a gente se prostre, querendo que a gente se adore diante dele. Mas o nosso Deus é maior. Temos que manter firme a nossa convicção, temos que manter firme a nossa fé e manter a nossa fé inabalável. Esses homens, mesmo tendo as suas identidades mudadas, né, porque quando eles chegaram lá, eles chegaram com um nome, era Daniel, Misael, Azarias e tem outro. Ananias. São os 4. Que tiveram seus nomes mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque isso significava o quê? Bom, eles estão chegando aqui agora, significava que para eles tinha que ser um novo tempo. É uma nova vida. A mudança de nome significava isso. Era costume nessas civilizações fazer isso. Até mesmo Deus, para marcar o início de uma nova fase na vida de alguns homens, ele mudou de nome. Abraão, que se tornou Abraão, Sara, Jacó, alguns nomes. Falou assim, a partir de hoje você vai ser chamado disso, porque a partir de hoje é um novo tempo na sua vida.
E era isso que essa civilização queria fazer. Só que eles não assumiram isso para si. Eles chamavam, né, respondiam por aqueles nomes quando eram chamados, mas eles sabiam que o nome deles não era aquele. Porque o nome dele foi dado lá na terra deles. E o nome deles tinha um significado. Um significado, né, de Deus. Né? Um era... não lembro agora, mas faz algum tempo que eu vi. Mas eram os significados da cultura hebraica. E quando eles vão para lá, eles têm um outro nome com o significado daquela cultura. Era o deus da lua, não sei o que, da lua, e o outro, né, era nomes assim, dos deuses que eles adoravam ali naquela ocasião. Mas mesmo assim, irmãos, eles tinham no seu coração a convicção de que aquele era um momento passageiro. Estamos no mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também, é o que Jesus fala para nós. Ele venceu e nós venceremos. Irmãos, ainda que nós sejamos lançados na fornalha de fogo ardente, como eles foram, ainda que nós sejamos lançados na cova dos leões, como Daniel foi também, por se negar a fazer, a adorar, a cumprir aqueles protocolos de adorador de ídolos. Assim, se nós formos lançados dentro de uma prisão, no mais profundo de uma prisão, como Paulo e Silas foram lançados, se nós formos lançados no inferno e ali tivermos a nossa cama, diz o salmista, que ali o Senhor também estará. Então, irmãos, nós temos que ter a convicção de em qualquer lugar que nós estejamos, Deus estará conosco para nos guardar, para nos proteger. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele disse, então o rei deu ordem a eles e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. E o rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você ama continuamente, o livre. O rei conhecia. E taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel. E mais adiante, no versículo 20, diz assim, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz de aflição, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde te livrar dos leões? E aí Daniel responde, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca do leão. Eles não me fizeram nenhum mal, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Se você for lançado dentro da fornalha, ou na cova dos leões, o Senhor envia o socorro para você. O Senhor envia o socorro para te proteger. No mais profundo abismo, o salmista diz, se eu subir ao céu, e aí tu estarás. Se eu fizer no Siol a minha cama, eis que ali tu também estarás. E aí Paulo e Silas, depois de ser chicoteado, açoitado, lá em Atos capítulo 16, diz assim, e havendo-lhes dado muitos açoites e os lançando na prisão, mandaram ao carcereiro que o guardasse com segurança, e ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior. Paulo e Silas lançados lá na prisão interior. Irmãos, imagine uma prisão naquela ocasião, num lugar onde ninguém tinha acesso. Colocaram Paulo e Silas no pior lugar daquele cárcere. No pior lugar. Não foi ali na entradazinha, né, onde todo mundo podia conversar, onde o carcereiro estava ali perto, tinha aquela confraternização, vamos dizer assim, entre os prisioneiros, mas tinha uma troca.
Não, eles foram jogados lá para serem esquecidos. Ninguém podia ver. E além disso, eles foram amarrados no tronco para que eles não pudessem nem se mexer. E lançou na prisão interior, eles segurou os pés no tronco. Mas olha o que acontece, pela meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um grande trovão, um grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos todos os grilhões. Irmãos, não importa o que você está passando, qual é a sua aflição, o quanto o diabo está te tentando para você negar o nome do Senhor, se mantenha firme, porque o Senhor enviará o socorro para a tua vida. Mais vale a pena honrar a Deus, porque o socorro vem. Esses 3 homens, eles falam assim, não importa, se Deus não nos livrar dessa fornalha, prefiro morrer. Porque morrendo eu vou ter com o Senhor. Morrendo eu vou para a glória. Quem é que hoje, irmãos, está disposto a fazer isso? Perder o seu emprego para não desonrar o nome de Deus? Perder algumas coisas? Perder amizades? Perder amigos para não desonrar o nome de Deus? Se você continuar falando de Deus toda hora, não vou querer mais conversar contigo, não. Tchau. Eu quero louvar o Senhor. Eu quero agradar a Deus. É isso que eu quero fazer. Então, irmãos, que a gente não torne vã o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele pagou um preço para que nós pudéssemos ser fiéis a Ele. Ele pagou o maior preço, que foi se entregar e morrer na cruz por nós. Nós só temos que fazer o quê? Senhor, eis-me aqui. E aí Ele providenciará todo o socorro para a nossa vida. É Ele mesmo que vai enviar os anjos para nos guardar. É Ele mesmo que vai enviar o socorro para nos proteger. É Ele mesmo que vai nos fortalecer para vencermos as batalhas. É Ele mesmo que vai fazer tudo por nós. A gente não precisa fazer nada de esforço físico ou qualquer outro tipo de esforço emocional, psicológico, nada disso. Só precisamos falar, Senhor, estou contigo. Não vou te negar, não vou te abandonar. Estou contigo e quero ir até o final. Amém? Que, irmãos, que essa palavra simples e breve, ela possa trazer um momento de reflexão para a nossa vida. Porque hoje nós somos tentados todos os dias a negar o nome do Senhor. Talvez você vai sair daqui hoje e logo ao sair, você se depare com essa situação. O meu marido, a minha mulher, o meu filho, ou isso, ou aquilo. São coisas que acontecem em casa, irmãos, que nós precisamos nos impor na nossa fé. Aí tu chega em casa, né, vai estar lá o canal 4 ligado. Não sei se está tendo aí esse tal de BBB, né? Acho que acabou, né? Não sei. Acho que todo mundo pegou o Covid lá e foi cancelado. Mas são coisas, irmãos, que nós temos que começar a vigiar na nossa vida. É simples, né? Parece que é simples, né? Parece que é inofensivo. Parece que não vai fazer mal. Mas acaba nos destruindo e contaminando e consumindo a nossa fé. Acaba nos enfraquecendo. São coisas simples que nós precisamos falar não. Nós precisamos resistir. Nós precisamos honrar o Senhor. Nós precisamos saber quem é que luta por nós. Quem é que é o nosso socorro. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Aquele que fez os céus e a terra. É dele que vem o meu socorro. Não é do amigo, não é disso, não é daquilo.
O nosso socorro vem do Senhor. É Ele que nos socorre. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Perca o medo das dificuldades, das perseguições, das adversidades. Perca o medo, confie em Deus, porque certamente Ele vai te colocar em lugar melhor. Esses homens aqui que nós citamos nesse versículo, você viu que daqueles acusadores fala assim, aqueles homens que tu colocou como administradores lá na província de Babilônia, Deus já tinha começado a fazer, a trabalhar na vida deles, né, e exaltar o nome deles por conta das situações anteriores. Tu colocou eles como administradores. Aí quando você é colocado como administrador, logo vem o diabo tentar uma armadilha para você perder. Mas se você for fiel a Deus, você vai sair dali para melhor. Você não vai perder aquilo que o inimigo está achando que você vai perder. Você vai ganhar aquilo que Deus reservou e separou para você. Se você for fiel. Se formos fiéis a Deus. Amém?